Muito bem, estamos chegando com uma questão sobre colocação pronominal dessa banca chamada CAIP-IMES. Eu estou fazendo essa questão porque uma pessoa que é nossa seguidora aqui, chamada Érica, me pediu que fizesse uma questão dessa banca, porque certamente, onde ela mora, algum concurso vai ser realizado por essa banca. E ela me pediu que fizesse uma questão sobre colocação pronominal ou sobre regência. Então, vocês outros que também têm um foco de interesse, quando vocês assistirem a essa aula e forem fazer um comentário, podem dar aí a sua sugestão, que nós vamos colocando aí numa fila. Então, a Érica me pediu, e como essa banca faz pouco concurso, vocês têm visto que normalmente eu estou, como nós estamos em 2020, eu estou pegando questões de 2020. Mas a questão mais nova do assunto que a Érica me pediu desta banca ocorreu em 2015. Então, Érica, estou fazendo a questão, não que a parte gramatical vá fazer uma grande diferença, mas essa banca não é uma banca que tem aí essa persistência na elaboração de questões. Então, vamos ver o que a banca CAIP pediu. Olha aí. Analise o texto abaixo. Aí tem um texto com 3 lacunas, e a pergunta é: levando em consideração o uso e a colocação pronominal, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, os termos que melhor preenchem, respectivamente, as lacunas acima são. Como você não tem a questão, eu sugiro que você faça uma pausa, resolva pelo seu conhecimento prévio, em seguida marque uma opção, só depois de escolhida a opção, você volte para ouvir o meu comentário e fazer as anotações revisionais. Vai lá. Muito bem, gente. Eu tenho a primeira opção. Se sabe que a água deve ser consumida ou sabe-se que a água deve ser consumida. Vem aqui. Colocação pronominal é o tipo de coisa que, se você julgar de ouvido, muitas vezes o julgar de ouvido é problemático, porque às vezes soa bem, mas não está certo. Na verdade, vai lá na tela. Está no páreo ainda de acertar a questão? Quem escolheu o sabe-se. Isso exclui a letra A e isso exclui a letra D. Motivo: dentro da noção desse assunto que a Érica me pediu, chamado de colocação pronominal, o que a gente pode dizer é que tem aquele negócio da próclise, da mesóclise e da ênclise. A próclise é quando o pronome está antes do verbo, a mesóclise quando está no meio e a ênclise quando está depois. Então, esse caso de ênclise, que corresponde ao pronome oblíquo, porque tem um pronome pessoal do caso reto, que é o famoso eu, tu, ele, nós, vós, eles, quando são sujeitos. Mas o pronome oblíquo, que se liga a verbo, e geralmente é complemento, né? É o pronome oblíquo colocado depois do verbo. Isso é o que a gente chama de ênclise. E o detalhe da ênclise é o seguinte: a ênclise é a colocação, colocação não, né? A ênclise, ela é, na verdade, a colocação oficial, tá? Ela é a colocação oficial do português. A norma culta da língua portuguesa, ela prevê que a posição melhor é a colocação da ênclise, mas não é muito fiel, ela não é muito compatível com os ouvidos brasileiros. Então, existe uma regra que a gente até sabe, mas que a gente não coloca em evidência, é que, de acordo com a regra, não se inicia oração com pronome oblíquo. Então, se eu tirei das 4 opções 2, o se sabe é porque a gente começou com um pronome, coisa que não deveria. Então, por exemplo, trataram-me bem no evento. Então, quando eu coloco trataram-me bem no evento, eu tenho aqui um pronome me colocado depois do verbo tratar. Eu acho que nós, brasileiros,
colocaríamos com muito mais, né, eufonia, ou seja, soando muito melhor, me trataram bem, só que não pode. Então, voltando lá na tela, é por isso que, por enquanto, nós estamos entre a letra B de bola e C de casa. Então, a frase ficaria assim. Sabe-se que a água deve ser consumida com consciência. Tratá-la como recurso inacabável é correr riscos, mas a tratar como recurso inacabável, pelo que eu acabei de dizer, acertou a questão, vem aqui, quem marcou a letra B de bola. Porque se a tratar, esse a não é um artigo. Eu a vi. Eu vi ela. Esse a é um pronome. Mas a gente não pode começar a frase com pronome oblíquo. Por isso que tem que ser tratá-la e a resposta é a letra B de bola. Acho até que, eu julgando pelo ouvido, essa questão específica, você não teria muito problema. Tá? Mas só para a gente complementar, a segunda informação sobre colocação de pronome, que é a questão da próclise, ao contrário da ênclise, a próclise vai ser a colocação do pronome oblíquo antes do verbo. E essa colocação antes do verbo, ela é muito mais compatível com o português brasileiro. Mas aí é que vem o risco. Por ela ser mais compatível, significa que, na maioria das vezes, quando a gente ler uma frase que tiver próclise, a gente vai achar que está soando bem. E nem sempre soar bem é legal. Agora, a próclise, ela é correta com uma condição. Aliás, isso vale para quando você for fazer algum concurso que tenha redação. Ela é correta sempre que o oblíquo não iniciar o período. Então, se eu tiver um pronome oblíquo e ele não for a primeira palavra da frase, a próclise está correta. Então, os pais nos educam para o mundo. Ou se não nos educam, cá para nós deveriam nos educar. Os pais nos educam para o mundo. Eu tenho aqui o verbo educar. O pronome nos está antes do verbo, é próclise. E ele está certo, porque os pais apareceram antes. Assim seria errado. Ó. Nos educam para o mundo. Ok? Na tela. Se nós marcamos a letra B de bola, olha lá. Não se sabe desperdiçá-la. Então, esse se que ficou antes do verbo saber, ele foi colocado aí em função do verbo desperdiçar. Já tem o lá, né? Depois do desperdiçar. Mas quando eu falo não se deve, vem cá, o se ficou antes do verbo, mas tem um não na frente. E se você se lembra bem, com certeza algum dia você já ouviu que toda palavra negativa obriga o pronome a vir para antes do verbo. O não, o nunca, o nada, o ninguém, o nenhum, o jamais. Qualquer palavra negativa atrai pronome. Tá bom? Olha, para a Érica ou para as outras pessoas que estão assistindo, saiba o seguinte, se você entrar lá no nosso site, olha lá, no www.ricardos.com.br, hoje eu estou trazendo aqui a divulgação de um curso chamado 60 Minutos de Português para o concurso do TJ Militar de Minas Gerais. Que no momento da gravação desse vídeo, em função da pandemia, o concurso está suspenso, mas quando as coisas retornarem, para quem já ficou aproveitando o tempo para estudar, é legal. Se você não vai fazer esse concurso, mal não faz. Esse curso, 60 minutos, ele é vendido por blocos ou combo com vários blocos. Aí fica a critério de quem estiver estudando, ok? Se você quiser um só de pronome, entra lá que você vai encontrar vários cursos só com o tema pronome, que é o assunto da questão que a Érica pediu, tá bom?
Então anote nosso endereço aí, www.ricardoerce.com.br.